Apesar, senhor presidente, da pujança econômica e dos recursos naturais que colocam o Brasil como uma das futuras potências, do planeta, ainda precisamos, claro, corrigir falhas na desigualdade do nosso país. Claro, e aqui nós falamos todos os dias que nós temos melhorado muito, né? O mundo cada vez mais se surpreende com a nossa transformação. E aqui dessa tribuna do Senado Federal nós exaltamos sempre isso. As transformações, os avanços, que, como eu disse há pouco, fazendo uma parte a Vossa Excelência, contaram em todos os momentos e contarão sempre com a participação decisiva, insubstituível do nosso partido, do PMDB. Por isso, senhor presidente e senhores senadores, foi com grande satisfação que recebemos o julgamento do Supremo Tribunal Federal na semana passada a favor do sistema de cotas raciais adotados nas instituições públicas de ensino superior do nosso país. E isso está intimamente ligado com a redução das desigualdades sociais, preocupação com a qual dei início a esse nosso pronunciamento. Como já falamos em muitas oportunidades, repetimos em outras, o Brasil, durante o governo do presidente Lula, passou por mudanças, por avanços sociais, e essas mudanças e esses avanços sociais estão sendo continuados, encadeados no governo da presidente Lula, da presidente Dilma, que temos a satisfação de apoiar e de colaborar na sua permanente sustentação. O PMDB tem o vice-presidente da República, Michel Temer, e participa verdadeiramente dessa construção. Senhor presidente, senhores senadores, discute-se muito no nosso país ainda sobre a igualdade, mas é inquestionável, isso ficou claro na decisão do Supremo Tribunal Federal, que ela depende também de outros fatores socioeconômicos. Fatores, senhor presidente, que impedem, que muitos cidadãos ainda impedem, de alguma forma, lamentavelmente, muitos cidadãos tenham as mesmas oportunidades como a de uma educação básica de qualidade, por exemplo. Um estudo publicado em agosto do ano passado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, traçou um perfil dos estudantes de graduação no Brasil. O estudo, presidente Moca, impressionantemente revela que apenas 8,72% desses estudantes que cursam graduação no ensino superior são negros. Os brancos constituem maioria absoluta com 53,9%, os pardos 32% e os indígenas menos de 1%. Não há nenhuma dúvida mesmo de que a desigualdade é evidente, ainda é evidente. De acordo com o estudo, reconhece-se que houve uma evolução, mas ainda tímida, que precisa, como eu dizia no início do discurso, avançar, já que a pesquisa anterior de 2003, senador Paulo Paim, revelou que os alunos negros eram menos de 6%. Assim, para o presidente da ANDIFES, Luiz Martins, as políticas universitárias de afirmação precisam ser ainda mais agressivas para garantir efetivamente a continuidade da inclusão. Afirma ele, a universidade tem uma dívida enorme em relação à inclusão de negros e há necessidade de ampliar essas ações porque o atendimento ainda é, em algumas universidades, baixo. Nesse contexto, gostaria, portanto, de elogiar a iniciativa pioneira da Universidade Federal de Brasília, UNB, no campo das cotas sociais. A Universidade de Brasília
uma das pioneiras, já recebeu 6.403 cotistas desde 2004. Do total de 31 mil alunos de graduação, 3.437 ingressaram pelo sistema de cotas. Senhor presidente e senhores senadores, apesar de 20% das vagas serem reservadas para negros e pardos, elas são apenas cerca de 11%. Ou seja, nós precisamos dar continuidade a esses esforços para atingirmos a meta dos 20% rapidamente. Eu quero, na medida em que elogio a Universidade de Brasília, destacar também, e tenho muita satisfação de fazer esse destaque, o papel da Universidade Federal de Alagoas com relação à implantação das cotas raciais, com relação à implantação dessa política afirmativa. Na Universidade Federal de Alagoas, o programa de políticas de ações afirmativas entrou em vigor, senhores senadores, em 2004, com o primeiro processo seletivo de 2005. De 2005 a 2011, já ingressaram na Universidade Federal de Alagoas um total de 3.939 alunos pretos e pardos de escola pública, autodeclarados. Em 2005, o número de alunos ingressantes através do sistema de cotas totalizou 192. No ano de 2011, esse número pulou para 918. E em 2012, no último vestibular da Universidade Federal de Alagoas, ingressaram 1.020 alunos. Eu aproveito a oportunidade para cumprimentar aqui a ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas, Ana Deise, e o atual reitor da Universidade Federal de Alagoas, Eurico Lobo, como também quero cumprimentar a vice-reitora da Universidade, a Raquel Rocha, pela implantação no nosso Estado, na Universidade Federal do nosso Estado, dessa importante política afirmativa. A Universidade Federal de Alagoas destina 20% das vagas para os cotistas, sendo, senhor presidente e senhores senadores, dessa porcentagem, destinados 60% para as mulheres e 40% para os homens. Essa divisão é feita para estimular as mulheres a estudar, conforme explicou recentemente a professora Clara Suassuna. E quero também ressaltar o fato de em maio, antes mesmo do Supremo Tribunal Federal declarar a constitucionalidade das cotas raciais, o segundo Tribunal Regional Federal do Recife havia decidido com relação à validade dessa política afirmativa na Universidade Federal de Alagoas. Senhor presidente e senhores senadores, de acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2010, a percentagem de negros e pardos é de 50,7%. O IBGE, senador Paulo Paim, também apresenta as diferenças entre os rendimentos, destacando-se as grandes capitais e as cidades com mais de 50 mil habitantes. Em Salvador, por exemplo, os brancos ganham 3,2 vezes mais que os negros, em Recife 3 vezes, em Belo Horizonte 2,9 vezes. Na comparação com pardos, em São Paulo, os brancos ganham 2,7 vezes mais que os pardos. Em Porto Alegre, 2,3 vezes. E em Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, os brancos têm rendimento de 2,3 vezes superior aos pardos. Esses dados, e me permitam citá-los, contribuem, sem dúvida, para corroborar recente, acertada, justa e correta decisão, repito, do Supremo Tribunal Federal. Mais importante ainda é que a decisão vale para todas as universidades. Assim, o entendimento formado pelo Supremo Tribunal Federal é de que as cotas são constitucionais,
visto que os negros não tiveram historicamente as mesmas oportunidades de ensino. Gostaria, portanto, de congratular-me mais uma vez com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que deram a resposta correta e justa do ponto de vista da Constituição. A expressiva unanimidade a favor das cotas, naquela votação, não deixa, assim, senhor presidente e senhores senadores, nenhuma dúvida de que se trata de uma política uma política afirmativa de cotas raciais absolutamente constitucional. Basta ver para isso o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que é importante destacar de que, diz o ministro, a afirmação de que o sistema de cotas e universidade, embora crie algumas distinções, visa promover no futuro maior igualdade. Já para a ministra Rosa Maria Weber, o sistema de cotas visa dar aos negros o acesso à universidade brasileira e assim equilibrar as oportunidades sociais. O ministro Joaquim Barbosa, ao se reportar a julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre a desigualdade racial, lembrou o argumento que passo rapidamente a ler em seguida. Os Estados Unidos eram e continuam a ser um país líder no mundo livre, mas seria insustentável manter-se como livre, mantendo uma situação interna como aquela. O voto do ministro César Peluso, criticando argumentos de que a reserva de vagas fere o princípio da meritocracia, indicou que o mérito é um critério justo, mas é justo apenas em relação aos candidatos que tiveram oportunidades idênticas, ou pelo menos assemelhadas. O que as pessoas são e o que elas fazem depende das oportunidades e das experiências que ela teve para se constituir como pessoa. Por tudo isso, senhor presidente, pode-se entender que o sistema de cotas visa corrigir as distorções ou injustiças históricas que geraram a enorme desigualdade existente entre os candidatos de diferentes origens sociais e que precisam ser resolvidas. Neste plenário, alguns dos nobres colegas senadores já se manifestaram a respeito da decisão. Eu vejo ali o senador Romero Jucá, que destacou que o sistema de cotas raciais é justo, constitucional e tem o apoio do governo da presidente Dilma. Lembro também, e já ouço a parte de Vossa Excelência, a figura do batalhador incansável das causas sociais nesse Senado, o senador Paulo Paim, que sempre defendeu nessa casa a importância do sistema de cotas, dos programas sociais, do programa Bolsa Família, que eu tive a satisfação de ser relator aqui nessa casa do Congresso Nacional, e de todas as políticas públicas de redução das desigualdades no país. Aliás, senhor presidente, quando falo nisso, é importante lembrar que a Lei nº 12.288, de 2010, conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, foi mais uma bandeira levada à meta pelo senador Paulo Paim, resultado de projeto apresentado aqui em 2003 e que todos nós senadores de todos os partidos, senador Cássio Cunha Lima, ajudamos a aprovar e verdadeiramente colaboramos, mesmo que modestamente, comparando com o senador Paulo Paim, a implementar. Eu abro um parênteses e ouço com muita satisfação a parte do senador Paulo Paim, em seguida darei com muita satisfação a parte do senador Cássio Cunha Lima. Senador Renan Calheiros, eu quero de pronto cumprimentar o pronunciamento de Vossa Excelência. Esse pronunciamento que Vossa Excelência faz hoje não é de hoje. Vossa Excelência lá atrás já dizia, senador Paim, quando for votado tanto o Estatuto da Igualdade Racial como a política de cotas, o PMDB vai acompanhar, porque tem posição definida e muito clara no combate a todo tipo de preconceito. Só quero lhe dizer isso, acho que isso é mais do que eu repetir todos os dados que Vossa Excelência disse da tribuna do Senado da República. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao PMDB. Eu estou convicto, e falei ontem com Vossa Excelência e também com o senador Eunício, que no momento que o Supremo já decidiu, e havia um certo acordo entre nós, vamos esperar o Supremo decidir e depois nós votamos, então.
e combinamos o jogo, e tanto é que os meninos que fizeram a manifestação lá na CCJ, eu fui lá, conversei com Vossa Excelência, conversei com o presidente Eunício, pedi para eles se retirarem, porque o acordo estava praticamente firmado, não havia motivo nenhum de fazer uma greve de fome em frente à CCJ, e eles saíram numa boa, convictos que nós vamos votar, a exemplo do que aconteceu em outros países, a Suprema Corte decide e o Congresso também vai na mesma linha. Enfim, parabéns a Vossa Excelência. Esse mês de maio, que lembra o 13 de maio, consequentemente, né? Mês de maio, 13 de maio, data da abolição, será uma simbologia para o país, o Congresso decidindo de uma vez por todas, pela lei, a questão da política de cotas, acompanhando a decisão do Supremo. Parabéns, senador Renan Calheiros. Agradeço a parte de Vossa Excelência e considero também, igualmente, fundamental que nós possamos avançar na apreciação dos projetos que estão na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem mesmo, eu tive a oportunidade de conversar com o senador Eunício Oliveira, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que nós pudéssemos priorizar a aprovação, e o sentimento que colhi do presidente Eunício foi assim absolutamente favorável, no sentido de que nós possamos construir essa pauta e rapidamente deliberar sobre os 2 projetos. Senador Cássio Cunha Lima, concedo a parte a Vossa Excelência. Agradecendo a gentileza de Vossa Excelência, senador Renan, cumprimentando o presidente Moca, para saudá-lo pela oportunidade da fala, abordando o tema tão importante para o futuro do Brasil, que é, naturalmente, a educação. Apenas para manifestar a minha concordância com o regime de cotas, que representa indiscutivelmente um avanço para o Brasil, mas, igualmente, para apresentar uma experiência implementada na Paraíba, ao tempo em que tive a honra de governá-la por 2 mandatos, quando criamos um outro regime de acesso à Universidade Pública Estadual da Paraíba, a UEPB, que durante aquele período do meu mandato conquistou sua autonomia financeira, administrativa, como reza a Constituição do Brasil, e hoje a autonomia da UEPB é uma referência nacional dentre todas as universidades públicas estaduais do nosso país, onde, ao invés de simplesmente estabelecermos cotas raciais, fixamos um critério de acesso a partir da origem do estudante no ensino público. Começamos com uma reserva de 20% das matrículas através do vestibular ou dos outros critérios de seleção na época para assegurar o acesso dos estudantes da escola pública, e hoje as vagas estão reservadas em 50% das matrículas da UEPB. Ou seja, 50% das vagas são reservadas exclusivamente aos estudantes oriundos do ensino público estadual. E com isso, nós não apenas reservamos naturalmente o espaço das cotas, mas também para outros alunos pobres que não têm acesso às universidades privadas e que possam ser brancos também. Com isso, ampliamos, assim, as oportunidades não apenas no critério de raça, mas no critério socioeconômico, o que tem provocado uma mudança muito significativa no acesso ao ensino público do seu estado irmão vizinho, Alagoas, o estado da Paraíba. Cumprimento Vossa Excelência e deixo essa modesta contribuição para uma reflexão também no que diz respeito ao critério socioeconômico de reserva de vagas nas universidades públicas do nosso país. Agradeço e incorporo com muita satisfação a parte do senador Cássio Cunha Lima, no momento em que também o cumprimento pelo governo que fez no estado da Paraíba, pelos grandes resultados obtidos, sobretudo nessa área da educação, com a implantação dessa política afirmativa do ponto de vista social e do ponto de vista da escola pública. Senhor presidente e senhores senadores, a decisão do Supremo Tribunal Federal certamente haverá de mostrar seu acerto e convencer, senhor presidente, aqueles que ainda têm dúvidas de que se trata essas cotas afirmativas, essas cotas raciais, de uma questão de absoluta justiça. Como líder do PMDB no Senado, nós entendemos, repito, que é necessário reparar de alguma forma
os intensos e contínuos abandonos e, consequentemente, sofrimentos impostos durante séculos e que ainda finalizando, senhor presidente, eu quero mais uma vez parabenizar os ministros do Supremo Tribunal Federal pela postura de absoluta isenção e pela sobeja demonstração de compromissos com o país. Compromissos, mais uma vez, antes, senhor presidente, concedo a parte ao senador Romero Jucá. Senador Renan, apenas também para registrar, como fez o senador Paulo Paim, que essa foi uma posição histórica do PMDB, liderado por Vossa Excelência. Nós tivemos diversas vezes aqui no plenário e nas comissões defendendo o regime de cotas. É um regime importante. O Estatuto. Também o Estatuto. Também, e o Estatuto também, exatamente. Porque nós temos a consciência de que é preciso buscar a igualdade do nosso país e existem instrumentos transitórios que podem melhorar essa igualdade e agilizar os procedimentos dessa igualdade. Então, eu quero parabenizá-lo pelo discurso, dizer que essa foi nossa posição também. Eu tive já na tribuna do Senado defendendo essa aprovação pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que o Supremo Tribunal Federal fez história ao marcar essa posição e, portanto, quero parabenizá-lo e registrar, em nome do partido, toda essa posição tomada historicamente pelo PMDB. Parabéns. Agradeço a parte do senador Romero Jucá, incorporo sua parte com muita satisfação e encerro, senhor presidente, parabenizando a todas as mães brasileiras, a todas as mães de Alagoas, pelo Dia das Mães que haveremos todos nós de comemorar no próximo domingo. Muito obrigado.